Então, pessoal, voltando aqui, eu gostaria de mostrar aqui algumas observações. Então, em relação a essa lista aqui, eu até apaguei aqui as concessivas, exclusivamente em relação a essa lista, eu gostaria de fazer algumas observações. Então, quando vocês encontrarem, olha, eu vou colocar a listinha aqui, embora, posto que, ainda que, malgrado, mesmo que, acho que eu coloquei todos, embora, com quanto. Então, essa lista, sempre que vocês encontrarem essa listinha aqui, nós temos aí uma oração subordinada, adverbial concessiva, isso aqui indica a exceção da regra aí. Nós temos, todas as orações pedem o verbo no modo subjuntivo. Então, pedem o verbo no modo subjuntivo, certo? Então, ó, quero que vocês visualizem na forma desenvolvida, ó, na forma desenvolvida. Então, o que é isso na forma desenvolvida? Quando você encontrar embora, posto que, o verbo sempre estará no subjuntivo, porque haverá a locução ou a conjunção. Isso é a forma desenvolvida. A forma reduzida é quando ela está reduzida de infinitivo, de gerúndio, assim por diante. Quando vocês encontrarem essas duas expressões aqui, ó, apesar de e a despeito de, isso aqui também indica concessão, só que essas duas aqui, elas pedem o verbo no infinitivo. Então, verbo no infinitivo. Então, vocês devem ter muito cuidado, porque isso aqui, na verdade, tem o mesmo sentido dessas aqui. Então, em relação ao sentido, elas são iguais, tá? Agora, isso aqui é uma locução prepositiva. E por ser uma locução prepositiva, que dá a ideia de concessão, elas vão pedir o verbo aqui, ó, no infinitivo, tá? Então, infinitivo. Então, se você visualizar, olha, aliás, vou colocar o embora primeiro. Vou colocar a listinha lá de cima, ó. Embora o Brasil tenha a chance, tal. Aí o texto continua. Então, tenha está no modo subjuntivo. O verbo aqui está no presente subjuntivo. Agora, se a questão pedir para você trocar embora por essa lista aqui, você vai perceber que vai mudar a forma verbal. Então, tem que haver alteração. Apesar de o Brasil ter. Então, aqui, ó, vai mudar o verbo. Então, você vai perceber que o verbo foi para o infinitivo, tá? Então, muita atenção em relação a isso, para que você avalie lá na prova. Então, a despeito de e apesar de tem o mesmo sentido das locuções e conjunções concessivas. Só que quando você encontrar apesar de e apesar de que, isso aqui é uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? É tudo que terminar preposição. Agora, se você encontrar, prestem atenção, apesar de que, isso aqui já é uma locução, porque agora existe o que, ó. Então, isso aqui agora já é uma locução conjuntiva, então tem valor de conjunção. Então, essa expressão aqui agora pede verbo no modo subjuntivo, certo? Agora, se você encontrar só apesar de sozinho aqui, o verbo no infinitivo, tá? Então, cuidado para vocês não errarem essa informação. A mesma coisa vale para a despeito de, tá? Então, é muito importante que vocês visualizem essa informação, porque isso cai bastante em prova, principalmente na prova do CESP, ó. Então, se você for resolver um item, peça para você trocar e não falar da adaptação na forma verbal, você vai marcar o item errado, porque se trocar isso aqui por embora, esse verbo vai mudar. Agora, se houver apesar de que aqui, ó, então essa aqui é igual a embora. Você pode até anotar aqui, ó, apesar
de que, mas tem de haver o que, estão entendendo? Agora, se for só apesar de e a despeito de, elas vão pedir o verbo aqui no infinitivo, tudo bem? Tudo certo com isso? Então, mais uma dica aí para vocês. Vamos classificar algumas orações aqui para que eu possa melhorar isso para vocês. Então, o tambor soa porque é oco, então isso aqui é a causa, né? Então, porque aqui indica causa. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial causal. Então, observe. Já vou estabelecer a diferença entre causa e explicação para vocês. Por mais que, volta se você ficar na dúvida, você encontra por mais que na lista da concessiva. Então, nós temos aqui, por mais que gritasse, é o verbo de subjuntivo aí, ó. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, é importante fazer exercício para vocês decorarem as conjunções. Se eu conhecesse, não condenaria. Caso conhecesse, né? Então, nós temos aqui uma ideia do se. Então, oração subordinada adverbial condicional. Então, aqui nós temos uma condicional. Vim hoje conforme, então é uma conjunção conformativa, então oração subordinada adverbial conformativa. Só para a gente treinar um pouquinho aqui. Fazia tanto frio tanto que, quando há tanto, tão, quando houver tanto, tão, tamanho aqui, essa oração que começar pelo que vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, certo? Aproximei-me a fim de que. Olha, o a fim de que também é outro, tá? Que se houver a fim de, vou até colocar aqui para vocês, ó. A fim de é uma locução prepositiva, por isso que vai pedir o verbo infinitivo, a fim de fazer. Agora, então, isso aqui é uma locução prepositiva. Agora, se você encontrar a fim de que, se houver o que, nesse caso, aqui agora já é uma locução conjuntiva, certo? Então, você já tem um valor de conjunção. Aqui, mesma coisa, essas que são as conjunções pedem a formação do verbo, tá? Então, só para melhorar aqui, aproximei-me a fim de ouvir melhor. Estão vendo? Se fosse aqui a fim de, o verbo ia ficar no infinitivo. Então, da ideia de oração subordinada adverbial final. Já vou falar um pouquinho sobre essa final. À medida que, da ideia de proporção, não é isso? Então, oração subordinada adverbial proporcional. Quando os tiranos, então, oração subordinada adverbial temporal, certo? Não será bons médicos se não estudares. Então, condicional, é o se não, né? Oração subordinada adverbial condicional, certo? Segundo o pino, conforme, consoante, então nós temos oração subordinada adverbial conformativa. Então, vocês vão lá na listinha, ó. Porque causal, por mais que concessiva, se condicional, conforme conformativa, tanto que consecutiva, a fim de que final, à medida que proporcional, quando da ideia de tempo, não será se condicional repetiu, segundo conformativo correpetida, para que da oração subordinada adverbial final, que também ficou repetido. Então, só algumas aqui para a gente treinar, certo? E eu gostaria de falar de algumas particularidades para que vocês anotem e fiquem ligados em relação a isso, tá? Então, a diferença entre causa e explicação. Quando a gente fala causa é oração subordinada adverbial causal. Explicação é oração coordenada sindética explicativa. Por que nós temos aqui essa particularidade? Porque os conectivos são os mesmos, ó. Porque, por quanto, pois,
Aí tem que ter atenção, pois, em relação a antes do verbo, tá? Então, antes do verbo. Eles parecem muito, né? Porque, por quanto, pois, na medida em que. Então, é muito parecido. Então, para que vocês entendam direitinho, eu vou melhorar essa ideia aqui, mostrando algumas informações. Então, sempre que vocês encontrarem, vou usar o porquê. Sempre que vocês encontrarem o porquê, a oração iniciada pelo porquê, ela pode ser uma causa, ou pode ser uma explicação. Então, como que eu faço para diferenciar, para que eu saiba fazer a diferença? A causa, ela sempre acontece primeiro e ela vem mediante. Se você chamar isso aqui de causa, essa aqui, ó, tem que ser a consequência. Se você chamar isso aqui de causa, isso aqui tem que ser a consequência. Para ser aqui, ó, que você tem uma afirmação, e aqui você tem a explicação, então acontece primeiro. A primeira oração tem que ser sempre a consequência, que no caso é a oração principal. Então, nós chamamos aqui de oração principal para ser causal. A explicação é a primeira oração, isso aqui na ordem direta, tá, pessoal? É uma a primeira oração, não, fiz para apagar, professora, então eu vou melhorar isso aqui. Então, você encontra lá a oração iniciada pelo porquê. Professora. Para ser causa, essa oração que tá aqui, vou chamar essa aqui de primeira, certo? Primeira oração. Não, ainda não tá legal. Vamos lá, vamos fazer isso aqui sem colocar os quadrinhos. Aí tem o porquê aqui. E aí, esta oração aqui, para que ela seja causa, essa aqui tem que ser a consequência. Isso. Aí, você tem lá o porquê. Para essa aqui ser explicação, essa aqui, ó, essa oração que tá aqui, ela é uma afirmação, pode ser uma afirmação, ela tem verbo, geralmente, verbo no, pode ser uma afirmação ou pode ser um verbo no imperativo. Então, pode ser ou uma afirmação ou um verbo no imperativo, são duas possibilidades. E aí, essa explicação, ela é uma justificativa, ela apresenta uma justificativa da informação anterior, ou do verbo imperativo, da ordem, ou da afirmação feita. Então, a outra coisa primeiro aqui também, ó, que a causa, ela sempre acontece primeiro. E uma dica também, que quando for causa, esta vírgula é facultativa, tá? Vírgula facultativa. Quando é explicação, esta vírgula é obrigatória, porque toda oração coordenada, vírgula, obrigatória. Porque a oração aqui é coordenada, né? Então, nós temos aqui causa, oração subordinada, adverbial, causal, que eu apaguei. E aqui nós temos oração coordenada, sindética, explicativa. Elas se parecem muito, tá? Por isso que nós temos de observar essa diferença. Vamos lá nos exemplos. A rua está interditada. Então, isso aqui é uma afirmação, certo? Agora, veja, por que as obras começaram hoje cedo? Esta oração que está com porquê, ela é uma justificativa da rua estar interditada, está explicando, ou você está indicando a causa da rua estar interditada? A rua está interditada, aí você ficou na dúvida, você avalia. Quem aconteceu primeiro? Primeiro a rua foi interditada ou primeiro as obras começaram? Pense primeiro, quem nasceu primeiro? Primeiro a rua foi interditada ou primeiro as obras começaram? Então, a ideia é, primeiro as obras vão começar e para isso eles tiveram de interditar a rua. Então, aqui a gente tem uma relação de causa. A rua está interditada
Por quê? Porque as obras começaram. Então, qual a causa de interditar? Primeiro, começaram porque as obras iriam começar, consequência, tiveram de interditar. Entenderam? Olha a diferença. As leis brasileiras são frágeis. Então, isso aqui é uma afirmação. Porque muitos delinquentes estão nas ruas. Então, o fato de muitos... Se você observar, isso aqui é uma justificativa de as leis serem frágeis. Então, isso aqui é uma explicação e não é uma causa. Veja, para ser causa, tem que ser. Se você falar que muitos delinquentes estão nas ruas, a consequência é as leis serem frágeis. Não, não tem a ideia também. Primeiro existem os delinquentes, depois a lei, consequência, a lei é frágil. Não tem essa lógica. Ó, as obras começaram, consequência, interditaram. Perceberam? Estude, porque seu futuro depende disso. Então, estude. O verbo no imperativo você já tem. Porque seu futuro depende disso. Com o verbo no imperativo, você já sabe que é uma explicação. Ela foi aprovada no concurso porque estudou com afinco. Então, quem aconteceu primeiro? Primeiro ela foi aprovada? Não, primeiro ela estudou com afinco. Então, o fato de ela ter estudado com afinco, primeiro aconteceu isso aqui, consequência, ela foi aprovada. Então, existe aqui uma relação de causa e consequência. Então, isso aqui é causa. Agora, ó, ela foi aprovada no concurso porque está trabalhando naquele órgão há um mês. O fato de ela estar trabalhando naquele órgão foi aprovado no concurso? Não. Então, isso aqui só pode ser o quê? Uma explicação. Conseguem visualizar? Então, é importante, lembrando, a prova nem cobra tanto isso. Mas, se você precisar, visualiza essa ideia de causa e consequência. Quando não é a ideia de causa e consequência, quase sempre é a ideia de explicação, tá? Então, nós temos aí particularidades. Explicação. Quando a oração é iniciada pela conjunção, apresenta uma confirmação, um esclarecimento que temporalmente aconteceu depois do que está na oração. Então, outra coisa que você pode visualizar é que a explicação, ela sempre acontece depois. E a causa, ela sempre acontece primeiro. Né? Acontece primeiro, que eu havia colocado aqui, ela acontece depois. Então, primeiro ela foi aprovada porque está trabalhando. Então, isso aqui veio depois, ó. Ela foi aprovada no concurso primeiro, depois ela está trabalhando há um mês. Então, perceba que aconteceu depois. As leis são frágeis, porque muitos... Então, isso aqui, ó, o fato de as leis serem frágeis, eles estão nas ruas. Então, acontece depois. Entendeu? Você pode pensar assim também. E a causa, a oração iniciada apresenta algo que aconteceu primeiro, que isso aqui eu já até mostrei, e provocou, deu origem ao que está na oração principal. Então, atenção a isso para vocês responderem as questões, ok? Outra dica muito importante é o para mais infinitivo. Então, quando você encontrar o para mais infinitivo, você já sabe que a oração está reduzida. Para mais infinitivo, se estiver com o sentido de com o objetivo de, com vontade de, certo? Sempre que você encontrar essa ideia, você pode analisar com objetivo de, com vontade de, isso aqui dá a ideia de finalidade. Agora, nem sempre para mais infinitivo vai ser finalidade, tá? Então, se eu coloco assim para vocês, ele disse para sair. Ele disse o quê? Para sair na finalidade. Mas tem, ó, ele disse para sair. Isso, aí, senão você decora, isso aqui não é finalidade. Então, ele não é finalidade. Por quê? Porque não é finalidade. Porque aqui não tem o sentido de com o objetivo de. Então, se eu coloco, ela estudou, ó, ela estudou para passar no concurso, você consegue visualizar que agora eu posso trocar para passar a fim de passar. Então, nesse caso agora, é finalidade. Então, finalidade. Você tem de trocar sempre por a fim de. E aqui, ó, para mais infinitivo, vai dar essa ideia de finalidade quando você perceber que está com o sentido de com objetivo de, com vontade de, tá? Não decore, você tem que sempre trocar por uma dessas duas aqui, tá bom? Então, ela saiu para comer pizza, com vontade, a fim de comer pizza. E cuidado, aqui não é finalidade, tá bom? Por quê? Porque não indica com objetivo de. Então, isso aqui é um objeto direto preposicionado. Ele disse o quê? Ela disse algo, ela disse para sair, tá?
Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a fim de, que não escreva, tá? Porque não é emendado. E você vai analisar a fim de, que é o certo, separado, tá? Indica finalidade. Agora, se você encontrar a palavra afim sozinha e junto, escrito junto, existe, só que significa afinidade, tá? E a fim de é uma locução também, como eu já expliquei, existe a fim de que. Aí vai pedir o verbo flexionado, essa aqui, ó, a fim de que. Verbo flexionado. Se você falar a fim de sozinho, por ser uma locução prepositiva, o verbo aqui estará no infinitivo. Aqui, ó, com esse que pede a flexão do verbo. É a mesma coisa que eu falei apesar de, tá? Então, visualizem também essa dica. Para mais infinitivo. Sempre indica finalidade? Não, só se tiver com sentido. Com objetivo de, a fim de, junto aqui, ó, vou até sublinhar isso aqui para vocês também sublinharem aí, que isso aqui não existe, ó. O CESP adora colocar nos itens esse afim junto e acaba errando, tá? Então, fiquem atentos, não escreva. O certo é afim separado e assim indica finalidade. Afim junto existe, mas não ao de, que significa afinidade, não tem nada a ver. Prestem atenção, é a fim de que é uma locução conjuntiva, e a fim de é uma locução prepositiva. Tudo que começar um grupo de palavras que terminar com preposição, você já sabe que é locução prepositiva, tudo bem? Então, há mais algumas dicas. Vamos lá. O 3, vou deixar o 3 para o próximo bloco, para não ficar muito longo. Fiquem aí, já já a professora volta. Tchau, tchau.